Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graça e paz, irmãos. Falar do programa Opção para a Vida é falar de tantos e tantos anos de evangelização na cidade de Campina Grande. Quem não lembra, então, acordar às 5h30 da manhã, ligar na TV Borborema e escutar a voz firme do Evangelho proclamado pelo pastor Bosco. E assim foi durante todos esses anos. Evangelização, apologética na veia. E hoje nós somos esse produto, esse fruto, digamos assim, do programa Opção para a Vida. Que Deus abençoe esse programa, que Deus abençoe o pastor Bosco e que mais e mais anos possam vir à frente, agora no canal do YouTube, ou em um canal do YouTube, para que possa alcançar o mundo inteiro com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e nos sentimos muito felizes de também fazer parte dessa história. Louvamos a Deus por esta saudação de mais um dos nossos irmãos, cumprimentando e parabenizando a passagem do aniversário do nosso programa Opção para a Vida. No próximo dia 15 nós estaremos celebrando 30 anos. No dia 18, culto em ações de graças, participação do pastor Gilvan Rodrigues, bem como da Orquestra Louvores Eternais da Assembleia de Deus do Paulistano. Neste sábado e neste domingo você está convidado a participar da 10ª Conferência Teológica Cristo e a Cultura. Você estará ouvindo o pastor Tomás Magno, especialmente convidado para ser o orador no sábado à noite, domingo pela manhã e domingo à noite. A Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início da Avenida Brasília. Não percam! Hoje, dia 9 de abril, dia do aço. E que bom você que está conosco agora ficar com, da letra à palavra, o reverendo Hernandes Dias Lopes. A Bíblia é o livro dos livros, a biblioteca do Espírito Santo. O livro inspirado por Deus e escrito por homens santos de Deus. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso na história, depois da invenção da imprensa por Johannes Gutenberg na Alemanha em 1450. É o livro mais publicado da história. Já são mais de 4 bilhões de exemplares da Bíblia editados, levando a mensagem da esperança da salvação aos perdidos. A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível e suficiente. A Bíblia é a palavra de Deus que não pode falhar. Esta palavra é viva, esta palavra é poderosa. Esta palavra de Deus, ela consiste no fato de que há uma harmonia plena, mesmo na diversidade. São mais de 40 escritores, em 1.600 anos, para compor de Gênesis a Apocalipse. Não há sequer uma contradição. Há uma plena harmonia em todo o seu conteúdo. Não precisa fazer um upgrade, uma atualização, porque é a verdade que não caduca, é a verdade eterna de Deus. O centro da Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo. O Velho Testamento aponta para o seu nascimento. O Novo Testamento descreve a sua encarnação, a sua obra redentora, sua morte e sua ressurreição. E promete a sua segunda gloriosa vinda para buscar a sua igreja.
As profecias se cumpriram, estão se cumprindo e hão de se cumprir, literal e plenamente. Este livro é a própria voz de Deus ao seu coração. Se Paulo foi perseguidor, estava sendo perseguido. Se Pedro antes era um crente, tipo um crente assim, muito confortável, muito light, agora estava sofrendo na pele, porque se Pedro chegou a negar Jesus, com medo de morrer, agora ele estava realmente disposto até morrer, se fosse o caso, por causa do nome de Jesus. Veja como esse homem mudou de posição. E aí, quando ele viu a igreja sofrendo todo tipo de perseguição, depois da sua conversão, ele estava ciente de que, assim como Jesus tinha sofrido desde que nasceu, as perseguições, como citamos há pouco, de Herodes, tentando matá-lo, e ele também vendo, contemplando, Atos capítulo 8, versículo 1, a igreja sofrendo, os cristãos sendo dispersos, ele passou a entender que cristianismo, por isso que Jesus disse: quem quiser vir após mim, cada dia negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Cristianismo é você carregar uma cruz. Não diga que seu marido é uma cruz. Tem gente que eu já ouvi dizer assim: pastor, meu marido é a minha cruz, minha esposa é a minha cruz. Nunca diga isso. A cruz que Jesus quer que nós a carreguemos é sofrer por causa do nome dele. Não é sofrer pelas ingratidões e injúrias que seu marido, sua filha, seu pai, sua mãe, seu avô, seu vizinho, seu patrão faz, não. É aquilo que você sofre por causa do nome de Jesus. É muito diferente. Então, assim como a perseguição surgiu nos primórdios da história da igreja, lembremos-nos que Jesus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, quando ele estava iniciando o Sermão da Montanha, nos versículos 10 a 12, Jesus mostra que quando nós formos perseguidos por causa do seu nome, devemos nos sentir bem-aventurados. Capítulo 5, no iniciozinho do Sermão da Montanha, versículos 10 a 12, preste bem atenção o que é que Jesus diz aqui. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso aqui eu quero parafrasear, que nós estamos sofrendo dos ministros que não estão fazendo justiça. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Verso 11, bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim, exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão, mas nos céus. Porque assim como perseguiram os profetas que viveram antes de vós, perseguirão a vós também. Eu quero que você reflita comigo que a perseguição é precisa acontecer. É preciso acontecer. Ela deve ser um meio pelo qual nós vamos dar provas da nossa fé, do nosso testemunho, da nossa firmeza, das nossas convicções, do legado que nós temos recebido através da morte, crucificação e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescimento espiritual, preparo para o futuro. Nesses 3 versículos, 3 a 7, nós vamos ver, meus irmãos, que Pedro estava querendo encorajar os cristãos. Ele estava mostrando que eles não desistissem, que eles não negassem o nome de Jesus. Ele estava trazendo uma experiência: olha, não façam como eu fiz no passado, eu neguei a Jesus. Aí depois da sua conversão, ele agora estava pronto e preparado para padecer, sofrer e até morrer por causa do nome de Jesus.
Alguém já disse que a perseguição refina a nossa fé. Refina a nossa fé. E nessa epístola pastoral, encontramos 3 personagens que muitos se destacaram: Pedro, Silas e Marcos. Vocês vão ver no decorrer do estudo que vamos continuar. Eles conheciam por experiências os vários aspectos do que significava sofrer por causa do nome de Jesus. Inclusive ele diz, enfaticamente, isso no capítulo 3, versículo 14, que eu quero ler para vocês, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 14, ele diz assim: mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. No capítulo 4, versículo 14, ele usa outras expressões com o mesmo sentido: se pelo nome de Jesus Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Toda essa epístola, primeira e segunda, ele foca encorajamento, ele encoraja confiança, fé, perseverança, para que os cristãos não deixassem, não desistissem, não se sentissem desamparados ou desanimados. Esse é o foco da primeira e da segunda carta. Ele tenta mostrar que todos nós que fomos um dia regenerados devemos dar testemunho da fé que nós alcançamos, do que Jesus fez por nós. E nesse versículo 3, vamos começar agora a trazer toda o histórico, já que fizemos essa longa introdução, e aqui vamos ser apenas breves. Nesse versículo 3, que ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa expressão regeneração significa: Ele nos gerou de novo, nós nos tornamos novas criaturas, Ele nos fez nascidos de novo. Então, como pessoas regeneradas, como pessoas nascidas de novo, que é o mesmo que dizer, vocês experimentaram o novo nascimento espiritual, seria essa regeneração, pois o Espírito Santo, aquele que nos torna participantes, não apenas como filhos de Deus, mas também participantes da natureza divina. Na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 2, versículo 4, Pedro diz isso: o sofrimento vem para que nós nos tornemos participantes da natureza divina. Observe que em toda a carta, aqui, ali e acolá, ele faz uma referência, ele faz uma citação. Ele diz isso aqui no capítulo 1, versículo 4, 2 Pedro. Capítulo 1, versículo 4. Tem um pouco de paciência que eu já estou aqui fazendo os comentários do que está contido em cada versículo. Eu estou apenas citando aqui no capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, ele diz o seguinte: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes, ou vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O autor da epístola aos Hebreus, que eu acredito foi o apóstolo São Paulo, ele diz isso também no capítulo 12, versículo 10, a parte C. Nós sofremos para que nós nos tornemos participantes da natureza divina. Paulo, o autor da carta aos Hebreus, também diz a mesma coisa. Então nesse versículo 3 ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Esse gerou de novo, nós somos novas criaturas, fomos regenerados. E quem foi regenerado está pronto até a morrer e padecer por causa do nome de Jesus. Quem não nasceu de novo, bate pino. Sabe o que é bater pino, né? Se torna covarde. Na hora que Jesus esperava que ele desse um sim, ele deu um não, como Pedro. Verso 4: para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. O que Pedro estava querendo dizer aqui? Aqui ele mostra que a herança que os judeus esperavam era uma terra prometida,
Mas nós, como noiva do corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo e noiva de Cristo, esperamos um novo céu e nova terra, que ele diz isso lá na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 13. Nós, porém, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Não é aqui terrena. Os judeus esperavam a terra prometida. Nós aguardamos a bendita esperança do Senhor Jesus Cristo para tomarmos posse de uma morada que Ele foi preparar para cada um de nós. A menos que você não tenha essa convicção, a menos que você não tenha essa certeza. Mas se você tem, e houver uma perseguição, você deve estar realmente convicto que vale a pena sofrer e até padecer por causa do nome do Senhor Jesus. Lembra-se que está escrito lá em Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Verso 5: que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, ou nos últimos dias. Essa expressão, vós estáis guardados pelo poder da igreja, mediante a fé, Pedro está querendo dizer para aqueles cristãos dispersos que estavam sofrendo todo tipo de perseguição, que a graça de Deus, a prioridade da graça divina, aguarda-os através da nossa fé. E a perseverança que está para se revelar no último tempo é o mesmo que ele disse, o mesmo que ele dissesse: não desanimem, há uma eternidade nos aguardando. Essa vida aqui é passageira. Muita gente rica que está morrendo agora por causa dessa doença não está levando uma prata de centavo, de ruela, de dólar, de euro, nem de centavo nenhum. Não leva um centavo, fica tudo aqui, pode ser arquimilionário. A outra vida que é importante, a outra que Jesus disse: vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Nesse versículo 5, Pedro diz que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Há uma eternidade que nos aguarda, meus irmãos. Quem crê, diga amém. Você que está em casa também, diga amém. Nesse versículo 5, que já comentamos, havia ainda também uma expressão que era usada pelos militares. Ele conclui usando essa palavra: vós sois guardados, ou seja, essa é a garantia da proteção divina sobre nós, salvos em Cristo Jesus. Era um termo militar que era usado para a proteção dos guardas ou dos militares que deveriam se sentir seguros. E Pedro usou essa expressão, vós sois guardados, usando essa expressão que era comum entre eles, que é Deus quem nos guarda. Eu tenho dito isso constantemente, já disse aqui várias vezes: não é uma máscara de proteção facial, não é uma asepsia das mãos, não é aferição de temperatura, não é distanciamento que nos guarda, isso é prevenção. Mas quem nos guarda mesmo é Deus. Hoje está fazendo um ano que essa peste, dessa praga, dessa pandemia, dessa doença está no mundo. Hoje está fazendo um ano. E até hoje eu estou aqui transmitindo esse recado, essa mensagem da palavra de Deus para você que está aí. E muitos irmãos aqui também estão aqui, alguns até que já sofreram, a exemplo do irmão Dedé, mas está aqui recuperado. Então, ou eu creio que Deus é quem me guarda e me livra e me protege, ou então eu vou ficar acreditando apenas nessas prevenções. Então Pedro usa aqui essa expressão, vós sois guardados. E ele fala também de salvação. Versículo 6 ele diz aqui: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por mim pouco contristados com várias tentações. Ele diz isso aqui no versículo 6, e é bom que a gente comente isso aqui, para que a gente, antes de concluir esses comentários, essas considerações nos versículos que estamos trazendo para você, analisemos, irmãos, que eles têm um motivo, eles têm uma razão de ser.
Nesse versículo 6, Pedro está dizendo que todos nós devemos nos lembrar, como ele diz aqui, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Essa expressão aqui que Pedro está usando, ele está querendo mostrar que ainda que nós sejamos perseguidos, provados e tentados, e ele diz, a própria palavra diz em outra parte, que Deus a ninguém tenta, mas a tentação vem, a perseguição vem, a provação vem, para que nós possamos dar uma demonstração da nossa fé. E é isso que Pedro está dizendo aqui, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados em várias tentações. Vocês podem até ficar tristes diante dessa perseguição que vocês estejam passando, podem até estar tristes, vocês podem até ficar desanimados, mas eu quero dizer para vocês que aquele que padeceu é aquele que nos encoraja, aquele que padeceu é aquele que nos fortalece, aquele que padeceu e ressuscitou é quem vai nos dar graça para que nós possamos superar toda e qualquer perseguição. Eu quero, meus irmãos, ainda considerar nos versículos 7, estamos chegando aqui no término, ele diz o seguinte: o exemplo do ourives, verso 7, é isso que ele diz aqui: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Nesse versículo 7, ele cita aqui uma comparação que a gente pode aprender quando a gente vai a uma olaria. O oleiro está trabalhando lá com o barro, fazendo um jarro, fazendo aquela peça. Ou quando você entra numa casa em que o ourives está trabalhando com a obra-prima, o ouro tem que ser posto no fogo para que as impurezas sejam retiradas. E é isso que Pedro está dizendo aqui: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Então a perseguição pode ser até sobre esse aspecto. Eu sou perseguido, você pode ser provado, atribulado, seja perseguição qual for, de que natureza for, por causa do nome de Jesus. É como um ourives quando está trabalhando e fazendo refinando o ouro. Eu não posso achar que, mas eu vou sofrer, mas isso vai doer, mas isso vai me machucar. Eu estava dizendo hoje, aliás ontem, a irmã Natália, muitas dores ela está sentindo, dores horríveis, ela chega a gritar, por isso que ela pediu que nós orássemos, são dores insuportáveis. E quando eu vi isso, eu disse: minha irmã, Jesus sofreu muito mais do que a senhora está sofrendo, sem merecer. Ela disse: é verdade, pastor, é verdade, sem merecer, inocente, puro, sofreu no meu lugar, no seu lugar, por nós que aqui estamos. Então, João Carlos Studd disse: não há sacrifício demasiadamente difícil que eu não possa fazer por aquele que deu a sua vida por mim. Vou repetir, essa é a frase do lema da Missão Amém: não há sacrifício demasiadamente difícil ou impossível que eu não possa fazer por aquele que deu a sua vida por mim. Se você vier a sofrer algum tipo de perseguição, dê graças a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu estou tendo o privilégio de sofrer por causa do teu nome. Diga isso. Então, meus irmãos, o exemplo do ourives, como esse, é o processo de tirar as impurezas. As perseguições vêm como uma espécie de, para dar um polimento. É como se fosse um polimento, irmão Manuel Cesário, na vida do cristão. Não é através do sofrimento que você vai se purificar, mas é através do sofrimento por causa do nome de Jesus. Como Paulo disse: resta ainda no meu corpo trazer o resto das aflições de Cristo no meu corpo. É isso que fará a diferença entre fé superficial e fé genuína. Ao hino dos salmos, hinos que nós cantamos em nossos cultos,
Quantos que corriam bem, de ti longe agora vão. Outros seguem que também sem amor e frios estão. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Você que está em casa, ser cristão hoje aqui no Brasil, pelo menos até o presente momento, ainda podemos dizer, é ser cristão de camarote. Cristão de camarote. Você está hoje prestando culto a Deus com toda essa liberdade. Ontem eu estava vendo uma mensagem que passaram para mim, da missão Global Mission, em que os cristãos lá dão graças a Deus quando eles pegam num exemplar das Escrituras Sagradas, um exemplar desse. Havendo até uma campanha para quem quiser doar Bíblias. Depois, se alguém quiser, fale comigo. Aí eu pergunto a você que está em casa: quantos exemplares da Bíblia você tem em casa? Quantos? É possível que você tenha meia dúzia, uma dúzia de Bíblias. E quantas delas você lê? Quantas delas você examina? Talvez elas estejam lá, como alguém já disse, tem certas Bíblias que o Salmo 91, as páginas eram para ser brancas, mas estão tão amarelas por causa dessa bibliolatria. Acha que o Salmo 91 é quem vai escapar, ou quem vai dar o livramento, é quem vai salvar, é quem vai curar. Está lá em cima do móvel, ornamentando o móvel. Está errado. Isso chama-se bibliolatria. Nós temos que ver, irmãos, aquilo que está escrito é para nós darmos prova que qualidade de crente você é. Me perdoe eu dizer aqui, como diz o pastor Paulo Ruiz Garcia, crente ioiô, aquele que ora está lá em cima, ora está lá embaixo, aquele brinquedozinho, crente ioiô. Crente montanha-russa, que ora está lá em cima, ora está lá embaixo. Ah, meus irmãos, quais são, podemos assim dizer, os tipos de cristãos que somos? Há muitos que quando começarem a ser provados no fogo, serão os primeiros a cair fora. Estamos aqui nas considerações finais e na conclusão. Preste atenção, nós temos aqui 5 conclusões, 4 pensamentos de teólogos e de pastores e um último da Bíblia. Vocês estão lembrados como foi que Estevão morreu? Por apedrejamento. Por apedrejamento. Jesus, quando estava diante daquela mulher, disse: aquele que tivesse sem pecado, atira a primeira pedra. E Estevão morreu por apedrejamento, por causa do nome de Jesus. E quando ele estava morrendo, ele viu os céus abertos e a glória de Deus. Tenham todos um bom dia. Esses são os nossos mais sinceros votos para todos os nossos amigos telespectadores. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos que assistem e acompanham o programa Opção para a Vida, apresentado pelo pastor Bosco. Este programa tem nos trazido ensinamentos, tem nos levado à Terra Santa e tem levado a palavra de Deus para muitos. Que Deus continue usando seu servo pastor Bosco para continuar com esse programa tão maravilhoso, com esse programa que nos edifica, nos anima e, acima de tudo, glorifica o nome do Senhor Jesus. A Ele seja a glória, o louvor para todo sempre, e que Ele, pela sua imensa graça e misericórdia, possa estar sustentando esse programa por muito tempo. Em nome de Jesus é o que eu peço e já agradeço. Amém.